Olá, hoje no nosso encontro sobre saúde aqui pelo canal da Farmaconde, nós nos encontramos com uma médica dermatologista, a doutora Keila Seabra. Tudo bem, Keila? Tudo bem. Keila, a gente chamou você para a gente conversar sobre a importância da conscientização do mês de dezembro laranja, que é sobre câncer de pele. Isso. Qual é o cenário, qual é o contexto do câncer de pele no mundo? Quando a gente fala da pele, a gente está falando do maior órgão do corpo humano. Ela tem uma importância gigantesca para o corpo. E quando a gente fala em câncer de pele, a gente está falando de 1/3 de todos os casos de cânceres diagnosticados no mundo. Olha, então a gente tem uma importância gigantesca. Um dos cânceres mais agressivos também é um câncer de pele, que é o melanoma maligno. E o diagnóstico precoce faz total diferença. Então o Dezembro Laranja vem para conscientizar tanto da prevenção com o uso de protetor solar, a proteção da pele e também com o diagnóstico precoce na visita ao dermatologista. E muitas pessoas pensam assim, puxa, mas para cuidar da minha pele, eu tenho que ir a um dermatologista e isso pode ser mais caro. E na verdade, pelo que você falou, inclusive, o princípio básico ali de se cuidar contra o sol, né, com protetor solar, já é bastante suficiente. Isso é o que eu falo, que se você puder fazer uma coisa pela sua pele, use protetor solar. Se você quer fazer 2 coisas pela sua pele, limpe-a bem antes de dormir. Então já seriam 2 coisas básicas que a sua pele vai responder super bem. E aí a gente vai acrescentando outras rotinas, mas os 2 cuidados básicos principais são isso. E tem uma outra coisa também sobre a prevenção, e muito se dizia sobre as pintas pretinhas com uma forma mais esquisita, com a borda também ali meio disforme, que isso já era um caso para você olhar com mais cuidado. E não é só isso, não. Não, nós temos 2 grupos de cânceres de pele. A gente divide em melanoma e não melanoma. Então, os cânceres melanomas, normalmente eles são as pintinhas mesmo, com bordas irregulares, vários tons de coloração, características específicas que o dermatologista vai saber identificar melhor, inclusive com um aparelho que chama dermatoscópio. E aí a gente tem os não melanomas, que normalmente são nódulos ou feridinhas que não cicatrizam, que são também o grande montante aí que aumentam os casos assim, de câncer de pele. Vamos falar então de boa notícia, que é essa, que o uso de protetor solar já é suficiente para evitar a maioria dos prejuízos na pele. E qual é o fator protetor solar que eu devo usar? Então, assim, é um assunto um pouco polêmico, mas a gente diz o seguinte: quando se testa os protetores solares em laboratório, se usa aí 1 colher de chá para um rosto. Então, uma quantidade grande que normalmente no dia a dia a maioria das pessoas não usam. Então, a gente tem o 30, por exemplo, é um fator bom, só que se você usar 1 colher de chá, e a gente normalmente não usa e cai um pouquinho esse fator. Então, quando a gente usa um fator 60, um fator 50, por exemplo, e ele cai um pouquinho pelo uso, aí talvez não tão adequado, você ainda tem um fator 30, Entendi. que é um fator bom. Então, assim, usar fatores maiores tem sim o seu valor, vale a pena. Então é uma mescla mesmo de quantidade com o fator de proteção. Isso, você precisa ter uma certa espessura de camada para você ter aquele fator de proteção que vem no rótulo. E também lembrar que a gente mora num país tropical, cuja incidência de luz solar é sempre mais forte, né? E eu costumo dizer assim, as pessoas pensam, exposição solar e ficar lá deitado na praia, na piscina. Não. Você está no Brasil, você acordou, você viu a luz do dia, você está exposto à radiação solar. E aí não tem outra receita, é se cuidar, é protetor solar. Isso. Obrigado, doutora Keila, por esse bate-papo. E é isso aí, vamos todos nos cuidar, porque a nossa pele merece. Boa saúde para todo mundo.